Olá, quinto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula, a nossa aula de número 3. Nós estamos dando continuidade aos números fracionários, tudo bem? Então agora a gente vai para uma parte muito importante. Nós vamos dar início nessa parte de cálculos, que é justamente sobre a questão da simplificação e do número misto. Porque a partir da aula número 4, nós vamos já começar a falar sobre a parte de operações com frações. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, simplificação de frações. Primeiramente, a gente tem que entender o que é uma simplificação. A palavra simplificação significa tornar simples, tá? Então nós vamos tornar simples essas frações aqui. Toda fração, tanto que tem numerador e denominador, com números muito grandes, eu preciso tornar eles menores. E como é que eu faço isso? Dividindo, tá? Eu não sei se você se lembra, quando nós falamos sobre equivalência de frações. O que é uma fração equivalente? São frações diferentes, mas que representam a mesma parte do inteiro. Então, nesse caso aqui, eu vou justamente fazer isso. Eu vou encontrar novas frações, frações equivalentes a essas aqui. Só que de que forma? Apenas dividindo. Lembra que na equivalência eu multiplicava ou dividia para encontrar uma fração equivalente. Aqui eu vou apenas dividir. Tá? Então, observe o seguinte. Se eu quero simplificar essas frações, logo eu quero encontrar o que a gente chama de fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Que eu não posso mais reduzir. Reduzir é tornar pequena. Então, eu vou chegar num momento que eu não vou conseguir mais. Isso seria uma fração irredutível. Então, vamos lá. Eu vou ter que fazer, então, o seguinte. Dividir em cima e embaixo pelo mesmo algarismo, tá? Pelo mesmo valor. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 5 décimos, eu posso muito bem dividir em cima e embaixo por 5. Isso vai gerar a fração 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. 1 meio. Significa o quê? Que 1 meio é equivalente a 5 décimos. Tá? E 1 meio é justamente a fração irredutível. Tá? Como é que eu sei que ela é irredutível? Porque os números que eu tenho aqui não tem nenhum número que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo. Tá? Então essa é uma característica do irredutível. Aqui, ó, 4 oitavos. Eu posso muito bem dividir ele por 4, dividir em cima e embaixo por 4, porque dá. Ou eu poderia dividir em cima e embaixo por 2. Só que se eu dividir em cima e embaixo por 2, ia gerar aqui 2 quartos. Eu ia ter que dividir de novo por 2. Então, eu posso logo aqui vir e divido por 4. Tá certo? 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Novamente, encontramos a fração 1 meio, que é a fração irredutível e também é equivalente a 4 oitavos. Então, isso aqui que a gente está fazendo é o que nós chamamos de simplificação. Ah, professor, e se fosse um número maior, como é que ficaria? Olha aí. No caso aqui, ó, 16 28avos. Eu posso fazer o que a gente chama de divisões sucessivas, dividir em cima e embaixo por um número até encontrar, tá? Ou então procura logo um número mais próximo. Eu poderia dividir aqui em cima e embaixo, ó, 16 e 28, dá para dividir por 4. 16 dividido por 4 é 4. 28 dividido por 4 é 7, porque 7 vezes 4 é 28. Pronto. 4 sétimos é irredutível. Como é que eu sei? Porque 7, o denominador 7, é um número primo. E o número primo só divide por 1 e por ele mesmo. Então, logo eu cheguei aqui rapidamente na minha fração irredutível. Mas, professor, eu sempre vou ter que ficar assim, meio adivinhando que número é necessário? Não. Não precisa você ficar adivinhando ou, como a gente gosta de falar, fazendo divisões sucessivas. Não há necessidade disso. O que você precisa fazer, então? Eu preciso encontrar justamente esse número logo de forma direta. Como é que você faz isso? Inclusive, a sua segunda questão de atividade que eu vou passar para você
ela pede para você fazer essas transformações apenas por esse método, tá? Então, qual é o método? Eu vou procurar o MDC. O que é MDC? Gente, MDC é máximo divisor comum. Eu vou procurar então o máximo divisor comum entre 6 e 24. Existem várias formas de você encontrar tanto o MMC quanto o MDC. Eu vou ensinar agora para você uma forma que é diferente da que o livro está passando, tá? Mas eu vou te ensinar, né? Te relembrar, não sei como você viu o MDC, mas eu vou te ensinar também uma forma de você acompanhar isso. Tá? Olha como é que você vai fazer. Você vai fazer aqui, ó, uma decomposição em fatores primos. Lembra disso? Coloca aqui os números e bem aqui esse traço é a divisão. Nós vamos dividir apenas por números primos, tá? Então vamos começar. 6 e 24 são dois números pares, então nós vamos dividir em cima e embaixo pelo mesmo número primo. Qual é o primeiro número primo e único número primo par? É o 2. Então vamos dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 24 dividido por 2, 12. Agora, gente, já que eu quero o MDC, eu vou procurar logo qual é o número que eu posso dividir 3 e 12 ao mesmo tempo. Mesma coisa, ó, seria o 3. 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. Tá? Então, quando eu chego nessa situação bem aqui, ok? Quando eu cheguei nessa situação, eu vou poder muito bem agora parar minha conta, porque não tem mais nenhum número que eu vou dividir o 1 e o 4. É bem semelhante aqui. Quando você chega na situação que você não encontra nenhum número para dividir o numerador e o denominador, você para a conta. E é isso que vai acontecer. Aí eu venho bem aqui, ó, e vou multiplicar esses dois. 2 vezes 3, 6. Então o MDC é 6. Professor, mas o que tem a ver esse MDC? Tem tudo a ver. Porque quando você descobre esse MDC, é justamente o número que você vai simplificar aqui em cima. Então, ó, vai dividir então em cima e embaixo por 6. Então, em vez de você ficar procurando números, você já vai direto a ele. Ah, professor, mas esse número dava para fazer por 2, depois por 3, eu ia saber muito rápido. Realmente, porque é um número pequeno. Mas quando for números grandes, e isso vai aparecer para você, é muito mais rápido você fazer por este método, tá? Então, vai ficar aqui 6 dividido por 6, 1. 24 por 6, 4. Porque 6 vezes 4 é 24. 1 quarto é a minha fração irredutível. Tudo bem? Então, é desse jeito que a gente vai resolver a segunda questão. Você, claro, que o método que ele faz é você descobrindo os divisores de 6, depois os de 4, depois procurando o maior entre eles. Mas aqui eu ensinei um outro método. Se você conseguir fazer por aqui, ótimo. Se não conseguir, também é ótimo, desde que você aprenda a tirar o MDC de alguma forma, tá? Agora vamos lá. Número misto. Gente, falou número misto, é hora da comida. Claro que não. Número misto é queijo, presunto? Não, também não tem nada a ver. O que é o número misto? O número misto é um número formado por duas partes, tá? Uma parte inteira e uma parte fracionária. Como assim, professor? Olha, vamos pensar que isso aqui são pizzas, tá? Então aqui eu tenho, ó, uma pizza inteira, aqui uma pizza inteira, tá? E aqui só sobrou esse pedaço aí, tá? Que representaria um quarto. Se eu fosse escrever isso aqui em forma de número misto, eu escreveria isso aqui da seguinte forma, ó. Seria 1 mais 1, ó. Eu vou somar essas partes aqui. 1 mais 1, 2. E aqui eu vou apenas acrescentar esse cara aqui. Então, 2 inteiros e 1 quarto é o que nós chamamos de número misto, ok? Quando a gente trabalha com número misto, nós podemos fazer transformações, tá? Quando eu vou transformar de um número misto
para uma fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Nós vimos isso na última aula. Uma fração imprópria é a fração onde o numerador, né, a parte de cima, é maior que o denominador. Como é que eu faço essa transformação de número misto para fração imprópria? Da seguinte forma, gente, ó, muito simples. Você repete o 4, que é o denominador, ok? Aí você vai pegar aqui, ó, esse 4, mesmo 4, vai multiplicar por 3, ok? E somar o resultado com 5, ó. É mais ou menos isso aqui que você vai fazer, ó. Multiplica, soma, tá? Então vai ficar 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 12 vezes 5, 60. Então vai dar 60 quartos. Tudo bem? Então é desse jeitinho que nós vamos fazer essa transformação, tá? Você multiplica, soma. Então 4 vezes 3, 12. Opa, perdão, errei aqui. Não é certo, eu multipliquei todo mundo. Falei besteira. 4 vezes 3, 12. 12 mais 5, 17. Tudo bem? Então, repetindo. Tinha falado besteira, eu tinha acabado multiplicando todo mundo. Mas você vai multiplicar 4 vezes 3, 12. 12 mais 5, 17. Então, esse cara bem aqui, ó, é a minha fração imprópria, tá? É a fração que, vamos supor, ela é uma forma diferente de você escrever este número misto. Mas e se fosse o contrário? E se eu tivesse a fração imprópria e quisesse um número misto? Olha como é que você faria. Também é muito simples. Você vai pegar essa fração imprópria e vai fazer uma divisão normal, tá? Eu vou dividir bem aqui para você enxergar o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, 23 dividido por 4. 23 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. Ok? 23 menos 20, 3, 0. Sobra apenas 3. Aí eu paro a conta aí. Então, olha o que acontece. Esse número bem aqui, ó, o 4 aqui, que é o meu divisor, né? Lembra que os termos da divisão é dividendo, divisor, quociente, resto, tá? Então, quem vai ser o número 4, que é o meu divisor? O número 4 vai continuar sendo o denominador. Então, ó, aqui vai continuar sendo 4, ok? Deixa eu só afastar um pouquinho mais, que é o número misto. Vai continuar sendo o número 4, ok? Outro detalhe. O que vai ser o 5, professor? Aqui, ó, o 5, então aqui, ó, denominador, tá? Não dá para escrever mais. Quem vai ser aqui o 5, que é o quociente? O quociente vai ser o numerador, opa, perdão, vai ser a parte inteira. Parte inteira, então é o número que fica aqui na frente, ó. Ok? E quem vai ser esse cara aqui, que é o resto? Vai ser o meu numerador. Tá? Então, denominador 4, o quociente é a parte inteira e o numerador é 3. Professor, como é que eu sei que isso está certo? Basta você fazer o mesmo processo. 4 vezes 5, 20. 20 mais 3, 23. Ok? Então, hoje, né, na aula de hoje, nós vimos o que é simplificação, que é tornar uma fração ainda mais simples, né? O numerador e denominador menores. Como é que eu faço isso? Aplicando, né, a equivalência, mas no caso aqui apenas dividindo, tá, pelo mesmo número. Nós vimos que também isso pode. Eu posso logo descobrir por que número eu vou dividir encontrando o MDC, o máximo divisor comum. E também nós falamos de número misto, né, que é um número que é formado por uma parte inteira e por uma parte fracionária.
E nós também falamos sobre transformação, né? Transformar um número misto em fração imprópria, né? Lembrando que fração imprópria é aquela que tem um numerador maior que o denominador. Como é que eu faço isso? Eu pego o denominador, multiplico pela parte inteira e somo com o numerador. Eu vou encontrar a minha fração imprópria. E quando eu tenho fração imprópria e quero um número misto, eu vou fazer a divisão. E cada termo vai ter o seu lugar. O quociente, né, que é a minha resposta, é a parte inteira, ok? O resto é o numerador. E o 4, que é o divisor aqui, vai ser o meu denominador. É dessa forma que você vai fazer essa transformação de fração imprópria para número misto. Tudo bem? Então até a próxima, faça a sua atividade, que Deus te abençoe. Um forte abraço.